Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas aqui do canal Peperaio Hardware e olha quem está aqui, RTX 2070. Muitos de vocês me perguntam, Lucas, por que você não traz mais nada da 2070? Hoje nós temos essa oportunidade. 2070 é uma placa que foi descontinuada, foi substituída pela NVIDIA no ano passado através dos lançamentos 2060 Super e 2070 Super, mas é uma placa que ainda continua vendendo nas lojas e às vezes aparecem preços promocionais bem interessantes. E aí vem a curiosidade, será que vale a pena ainda comprar uma 2070, uma placa um pouco mais antiga, mas com bom desempenho? É o que eu pretendo responder hoje com a análise do modelo Galaxy GeForce RTX 2070 EX White One Click OC, também conhecido como XOC, mas enfim. Nós vamos fazer uma análise da construção interna da placa, construção externa, temperatura e, claro, performance em relação às placas de vídeo que estão em preços muito próximos, 5700, 2060 Super, 2070 Super, até mesmo a 1080 Ti, entre outras. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. A GameMax traz ao mercado brasileiro os melhores produtos para o público gamer, do casual ao entusiasta, como os teclados mecânicos RGB, mouses e headsets, os belíssimos gabinetes, dentre eles os modelos com fundo infinito, water cooler para todos os gostos e, claro, os monitores, de curvos a tela plana com foco no competitivo online. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. E essa é uma placa de vídeo que foi lançada em meados de setembro de 2018 junto com as suas irmãs 2080 e 2080 Ti, com a principal ênfase no Ray Tracing, até por isso que mudou o nome de GTX, já era bem antigo, para RTX, ok? Em relação às placas de vídeo atuais, as mais recentes da NVIDIA, essa é uma placa que se posiciona em preço e em performance entre a 2060 Super, ela é um pouquinho mais rápida que ela, e ela fica um pouquinho mais lenta que a 2070 Super. As três placas tendo 8 GB de memória, suporte para Ray Tracing, DLS e tudo mais. Em termos de performance, para quem que ela se destina hoje, o usuário que quer jogar em Full HD, essa é uma placa que sobra muito. Eu até costumo recomendar outras placas mais baratas para jogar apenas em Full HD, como por exemplo uma 1660 Super, que já é mais que suficiente. Mas para o cara que quer jogar eventualmente em 1440p, uma resolução maior, e até brincar no 4K, essa é uma placa de vídeo que tem um desempenho legal sabendo configurar os gráficos, ok? Em relação às especificações, ela é equipada com o chip TU-106, da arquitetura Turing, no processo de 12 nanômetros, conta com 2304 Stream Processors, que é um pouco a mais em relação ao 2060 Super, tem 144 TMUs, 104 ROPs, 36 RT Cores e 288 Tensor Cores, 8 GB de memória, GDDR6, 256 bits, na frequência de 14 GHz, que resulta na largura de banda de 448 GB. O TDP da placa é bem baixo, 175 watts, e a placa oferece os clocks base de 1410 MHz e clock boost 1620 MHz, mas na prática o clock fica bem maior. Então vocês viram que ela tem especificações menores que uma 2060 Super e maiores que uma 2060 Super. Falando agora um pouco do visual da placa, aqui vocês estão vendo a caixa da Galaxy com o selo TechLab, né, que é a empresa que trabalha com a Galaxy aqui no Brasil, responsável por eles. E a Galaxy ficou muito famosa, especialmente nos seus PCBs brancos, nos seus coolers brancos. Esse aqui continua seguindo esse legado aí da placa. A placa chama muita atenção com o seu corpo plástico rígido na cor branca. E os LEDs ali eu deixei configurado na cor azul, mas você pode colocar várias cores, ele fica por dentro das fãs, dá um efeito bem legal. Na parte superior a gente tem a logo Galaxy, que também acompanha o efeito de iluminação. E ao lado nós vemos a inscrição GeForce RTX sem iluminação nesse caso. Apesar do baixo consumo, a placa traz um conector de 8 pinos e um de 6 pinos, ambos obrigatórios, de forma a fornecer melhores margens para overclock, já que o pessoal da Galaxy gosta muito disso. Na parte de trás nós vemos um belo backplate de metal que traz reforço adicional e, através de várias furações, facilita a ventilação do PCB. A placa mede 29,5 cm de comprimento, 14,3 cm de altura e 5,2 cm de largura, ultrapassando 2 slots do sistema. E como conexões ela tem 3 DisplayPort 1.4, um HDMI 2.0B e um USB-C. Vamos então fazer uma rápida análise da construção da placa. Aqui vocês estão vendo o cooler desmontado, até vale ressaltar que a placa não tinha selo de garantia nos parafusos,
então foi possível abrir a placa sem nenhum problema, né? De repente para você fazer uma limpeza ou trocar a pasta térmica, se for o caso. E nós vemos que, diferentes de modelos One Click mais simples, o cooler do EX White é mais robusto, né? Traz 2 blocos interligados por 4 heat pipes, um deles fazendo essa curva aqui, dá a impressão de serem 5, ou até pode ser 5, né? Porque tem esse pedaço aqui vindo para cá. Então, realmente, olhando por aqui, são 5 heat pipes, onde nós temos 2 blocos. Um deles tem essa elevação que faz o contato com todos os MOSFETs e componentes que estão ali ao lado dos MOSFETs do VRM principal. Então esse bloco fica dedicado para isso. E o bloco da GPU tem essa base de cobre só para ela, vocês estão vendo a marca dela. E essa base aqui de alumínio faz contato com todos os chips de memória através de thermal pads, ok? Nós vemos aqui o backplate, que não tem thermal pads, então ele não faz uma função direta, ativa, de retirar o calor, embora por indução o calor acabe vindo para o backplate, por isso que fica quente, e acaba auxiliando aí no reforço da placa, né? Essa é a tarefa principal dele, acaba espalhando calor por ele. Nós vemos aqui a foto do PCB, onde existe uma similaridade de componentes com outras placas da Galaxy. A Galaxy utiliza aí capacitores, MOSFETs iguais em outros projetos. Começando então pela entrada de energia principal, que são os conectores de 8 e 6 pinos, nós vemos 2 resistores shunt, que fazem a leitura aí da quantidade de energia que está sendo passada, entrada aqui pelos conectores, por isso que eles já ficam muito próximos dele. E nós temos aqui o chip que faz o controle disso, que é o NCP45491, tem até 2 deles, fazem a leitura para informar para o driver, para a BIOS da placa, e tudo está rodando de uma forma ajustada. Nós temos 2 indutores para fazer a suavização inicial de 1 microhenry e um fusistor para proteção da placa contra eventuais problemas vindos aí das fontes de alimentação, que são esses 2 conectores. Nós temos aqui então o PWM da placa, que é o UP9512R, controla 6 fases sem a necessidade de doublers. Ele vai controlar aqui os drivers MOSFET que vão acionar as fases. E nós temos aqui o PWM da memória, que faz o controle das 2 fases. Então o VRM de 6 mais 2 fases, e você vai ter outros circuitos de alimentação na placa de outras seções, como um 8V, por exemplo, né? Enfim, então cada fase tem 3 MOSFETs, sendo 1 de alta e 2 de baixa. O de alta é MDU 1514, suporta 53 amperes contínuo em 70 graus, e os 2 de baixa são MDU 1511, suporte 94 amperes contínuo em 70 graus, todos eles com tolerância por volta ali dos 150 graus. São os mesmos MOSFETs usados na 1660 Super que eu trouxe para vocês, Galaxy modelo One Click. Na filtragem inicial da placa nós vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capacitores sólidos de 271 microfarads, 16 volts. Na parte de trás da placa nós vemos vários capacitores de cerâmica para fazer a filtragem inicial de frequências diversas aí. Nós vemos os indutores de 22 nanohenry, e no caso aqui para as fases da GPU, porque para as fases da memória eles são de 47 nanohenry. E nós vemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 capacitores na filtragem de saída, e dessa vez são 821 microfarads de capacitância e 2.5 volts. Bom, aqui os chips de memória são Samsung, diferente de vários projetos atuais que usam Micron. Eles têm aí o rótulo de 4K Z803, suportam aí 14 GHz, 1 GB cada, totalizando 8 GB em 256 bits, e nós temos aqui a nossa GPU TU-106-400A1, responsável pelo 2070. Então, como essa placa de vídeo sobra bastante no Full HD, eu vou mostrar para vocês a performance no 1440p e com Ray Tracing ao final desse vídeo. Começando aqui então em Assassin's Creed Odyssey, rodando o benchmark fixo em 1440p no alto, a 2070 entregou 75 FPS na média, empataram tecnicamente com a 1080 Ti e 2070 Super. Em Battlefield 5, o jogo onde a AMD se dá melhor, ela ficou pouco acima da performance de uma Vega 56 e bem abaixo de uma 5700 XT, porém ainda entregando uma média muito boa ali na casa dos 94.
Em GTA V o jogo vira para a NVIDIA com a RTX 2070 entregando 94 FPS no Ultra, 5 FPS a mais apenas que a 2060 Super. Em Red Dead Redemption 2, as placas da série 10, como a 1080 Ti, não desempenham tão bem, e nós vemos que a 2070 disparou na frente dela, entregando 67 FPS na média em 1440p. Em Metro Exodus, a 2070 entregou 91 FPS no Ultra, se posicionando entre a 2060 Super e 5700 XT. Em Shadow of the Tomb Raider, 71 FPS na média no Ultra, empataram tecnicamente com a 5700 e 2060 Super. E por fim, o Witcher 3 entregando 5 FPS a mais que a 2060 Super, 82 FPS na média, 3 a menos que a 5700 XT. No teste de temperatura, nós vemos que a placa, mesmo em estresse, em temperatura ambiente bem elevada, que é a minha metodologia de tortura, trabalha com excelentes temperaturas, principalmente se considerarmos o porte da GPU, o TDP do chip, média de 68 graus e máximo de 70. Nas imagens térmicas, vendo pela frente, tudo está bem ameno, tranquilo, de 30 a 54 graus, na parte de cima aumenta um pouquinho mais nos capacitores e nos indutores, e por trás a área mais quente, que no VRM fica cerca de 68 graus, que é uma temperatura muito tranquila, que não causa nenhum tipo de problema. No teste de estabilidade da frequência, nós vemos que quando a gente roda um teste de estresse por 30 minutos, a placa permanece em perfeita estabilidade, sempre acima do clock boost padrão, na média dos 1845 MHz. Da mesma forma, foi possível manter excelente estabilidade com a placa em overclock, rodando ali em 2025 MHz na GPU e 16 GHz na RAM, que usa Samsung nesse projeto, o que resulta em um aumento prático de 8% quando nós testamos em 3D Mark Time Spy, onde a 2070 ultrapassou o desempenho da 2070 Super. E considerando que ela é uma placa RTX, a gente pode rodar Ray Tracing nela, além do DLSS. Em Shadow of the Tomb Raider, rodando no Ultra em 1440p com Ray Tracing alto e DLSS, conseguimos entregar uma taxa acima dos 50 FPS. Em Battlefield 5, rodando no Ultra e RTX médio em 1440p, rodamos acima dos 60 FPS com tranquilidade durante a campanha. Em Metro Exodus, rodando em 1440p Ultra com Ray Tracing alto, novamente uma margem acima dos 60 quadros. Então pessoal, chegamos ao final desse breve vídeo, espero que vocês tenham gostado das informações, construção interna, performance da placa, procurei mostrar a maior parte de informações e deixar o vídeo não tão longo, né? Agora vem a seguinte resposta para a pergunta inicial: em que cenário uma 2070 vale a pena? E a resposta, na minha opinião, é bem simples: preço promocional. Isso porque é uma placa de vídeo que, em relação ao lançamento, essas placas custavam aqui no mínimo 2.700 e subiam até 3.200. Quando veio as placas Super, 2070 caiu bem de preço. Hoje você acha em promoção às vezes por 2.200, 2.250. Então, como ela é uma placa um pouco mais rápida que uma 2060 Super, tanto na performance geral quanto em Ray Tracing, DLSS, porque ela tem mais RT Cores, tem mais Tensor Cores, se é uma placa que custa ali 50, 100 reais a mais que uma 2060 Super, na minha opinião, vale a pena. Ela entrega mais desempenho, o preço está muito parecido. Em relação à 2070 Super, ela aproxima mais o desempenho dela e custa menos. Então também tem um diferencial, uma placa que se posiciona bem no preço atual após os cortes de preço da NVIDIA, ok? Agora, claro, se a pessoa quer pagar menos a todo custo, a 2060 Super é uma alternativa. Quase o mesmo desempenho, custando um pouco menos, ok? Em relação às concorrentes da AMD 5700, ela é uma placa que apresenta um desempenho melhor e varia de jogo para jogo, porque tem jogo que a AMD se dá melhor e encosta ou pode até passar o desempenho dela e custa um pouco a mais. Tem alguns modelos de 5700 que aparecem por R$ 1.999, às vezes R$ 2.050, mas está ali rondando a casa dos 100, R$ 200 de diferença. A vantagem agora é, na verdade, da 5700 XT, porque essa é uma placa que tem aparecido nas lojas por R$ 2.299, R$ 2.250, e a gente viu em todos os testes, a não ser, acho que no GTA, se não me engano, que a 5700 XT é uma placa mais rápida que a 2070 normal e que a 2060 Super, né? Quais são as vantagens da NVIDIA nesse caso?
suporte a Ray Tracing DLSS, se esse for o seu objetivo, lembrando que em 2020 terão mais jogos com essa tecnologia, para quem quer explorar uma maior fidelidade visual, e para o cara que gosta de fazer live stream, a placa da NVIDIA tem o NVENC, que é um codec altamente otimizado e utilizado por streamers profissionais, ok? Bom, em relação ao modelo da Galaxy, nós vimos que a placa tem uma construção bastante decente para a proposta da placa, que é entregar uma boa qualidade sem custar muito, até porque a Galaxy tem modelos melhores ali, o ROF, né, a Hall of Fame. Essa é uma placa intermediária da linha Galaxy, uma construção muito legal, temperatura ótima. O ruído foi um pouquinho elevado, mas nada que chegue a incomodar, né, na casa ali dos 40 decibéis. E a Galaxy tem um bom suporte no Brasil, reconhecido aí pelas pessoas, e garantia de 3 anos, né? A garantia de 2 anos já era conhecida de vocês, mas quando você registra no site da Galaxy, você ganha mais 1 ano, passando a ter 3 anos de garantia, o que é um ótimo diferencial para quem pensa em segurança, né, em longevidade da sua placa. Então é uma placa aprovada no canal e, dependendo do preço, sim, vale a pena. Espero que você tenha gostado desse review, um grande abraço e até mais.